Oi, gente! Não é que eu voltei? Não sei ainda, né? Também, se eu voltei ou não. A quarentena faz umas coisas muito loucas com as pessoas. Vai ter vídeo toda semana? Não sei. É isso, né? A gente tá vivendo um período muito louco de isolamento social, então não tem muitos filmes saindo. Então, muito provavelmente eu vou falar mais de outras mídias, né? Clipes, talvez séries. Porque não tem muito filme saindo agora, então não vou conseguir falar só disso. Se vocês tiverem alguma sugestão do que vocês querem que eu comente aqui sobre figurino, deixa aqui um comentário. Mas vamos logo pro vídeo. Hoje eu vou falar do figurino do filme que, assim, sinceramente, eu acho que ele é um dos piores, se não o pior filme que eu já vi em toda a minha vida. Eu fiquei muito frustrada de perder 2 horas da minha vida assistindo esse filme. Então eu precisava vir aqui comentar com todo mundo. E sim, esse vídeo vai ter spoilers, porque quem liga? Eu não vou aqui problematizar todas as questões que esse filme tem pra serem problematizadas, porque esse não é o foco do vídeo. Eu quero falar sobre o figurino do filme. Mas assim, fiquem à vontade aí pra vocês mesmos assistirem e problematizarem tudo que dá pra ser problematizado. Eu sempre falei bem de figurinos aqui no canal, eu sempre trouxe figurinos que eu gostava muito e que eu queria enaltecer esses figurinos, até pra vocês começarem a reparar neles quando forem assistir os filmes e tudo mais. Essa vai ser a primeira vez que eu vou falar mal de um figurino, mas é por um bem maior, um propósito, que é vocês perceberem como que um roteiro ruim influencia numa boa ou não execução de um figurino. Pra quem tá por fora, a Netflix lançou recentemente no catálogo o filme 365 Dias e todo mundo começou a falar dele do nada. Eu não tinha ideia do que era o filme, mas ele é baseado numa trilogia de romances que podem facilmente ser uma fanfic. O filme conta a história de um chefe da máfia que sequestra uma mulher que ele viu uma vez na vida e se apaixonou por ela, e ele estabelece um prazo de 365 dias pra ela se apaixonar por ele. E o pior é que dá certo. Pra mim, o mais impressionante de tudo é ver que são uma dupla de diretores pra esse filme e um deles é mulher. Eu fui criada na terra das fanfics, eu já li muita fanfic quando eu era mais nova, muita mesmo, e eu já li pelo menos umas 300 com o mesmo enredo desse filme, com um desenvolvimento de personagem melhor. Tudo que acontece no filme é extremamente previsível e fica muito raso todas as ações dos personagens, você já sabe exatamente o que eles vão fazer, porque o roteiro não permite eles terem nenhuma profundidade, nenhum desenvolvimento. Mas, Malu, o que isso influencia no figurino? Já vamos ver. No início do filme, a gente vê a protagonista Laura, antes dela conhecer, né, o mafioso que vai sequestrar ela, que, obviamente, o nome dele é Máximo. E essa seria uma ótima hora pra gente analisar o figurino dela e o desenvolvimento que ele vai ter quando ela conhece o Máximo. Quem ela é antes dele? Qual a influência que ele vai exercer na pessoa que ela se torna? É o que a gente tem que procurar nesse figurino que ela aparece antes de conhecer ele. E que não dá pra achar. As roupas dela não falam nada sobre ela, não mostram nada sobre ela. Aparentemente, eu acho que a intenção deles era que a personalidade dela fosse ser sexy. O que não seria tão ruim se houvesse algum desenvolvimento em cima disso, mas não tem. Na minha opinião, a intenção era colocar ela como uma personagem muito forte, muito decidida, mesmo antes de conhecer ele. Só que isso não funciona, porque, vamos combinar aqui, ser sexy e ser forte não é a mesma coisa. Uma coisa não impede a outra, mas elas não são sinônimos. Você tem que dar uma camada pro personagem. E não tem, a gente não consegue saber quem ela é antes porque o estilo dela continua exatamente o mesmo durante todo o filme. A única coisa que eu consegui analisar mais ou menos aí é que todos os looks que ela usa antes de conhecer o Máximo são pretos, e a primeira vez que ela usa cor no filme é na primeira cena que eles se conhecem, né, pela primeira vez. E assim, depois que eles se conhecem, o filme tem 2 cenas em que eles vão às compras e 2 cenas em que ela tem um makeover
de cabelo e maquiagem, e tudo isso tem um total de 0 influência no estilo dela. Ela continua usando o mesmo tipo de roupa, muita fenda, muito decote, muito recorte até onde não cabe, e esse é o estilo dela antes dela conhecer o Máximo e depois, e assim. Segunda cena de makeover tem uma diferença muito grande, mas eu vou comentar isso mais pra frente. Coisa que eu achei mais interessante no figurino dela até agora foi na cena que eles vão à boate do Máximo e ela coloca um vestido dourado super curto, todo decotado nas costas, e ela usa o cabelo preso, igual a menina que apareceu na cena anterior, que é a menina que o Máximo usa pra meio que ensinar uma lição pra ela, ou sei lá o que ele tava tentando fazer, mostrar pra ela o que ela tava perdendo, e faz essa jogada aí com ele. Eu achei isso interessante, eu acho. Depois disso a gente tem um baile de máscaras, é óbvio, né? Porque qual fanfic boa que não tem um baile de máscaras? Detalhe é que eles estão num barco e aí aparecem 2 caras do nada pra ajudar ela a se arrumar pra esse baile. Da onde que eles vieram? Não sei. Mas eles estão lá arrumando o cabelo dela, né, fazendo a primeira cena de makeover, e não faz a menor diferença. Ela não faz um penteado diferente, ela não enrola o cabelo, ela não alisa o cabelo, não faz nada. Continua com a mesma cara de woke up like this e parece que tomou banho e saiu. Pra quê a cena de makeover, então? No geral, essa cena do baile só serviu mesmo pra gente introduzir a personagem da Ana, né, e a gente supor ali que talvez ela tenha alguma coisa a ver com o final do filme. Essa é a única utilidade dela. E o figurino dela também não fala nada, porque a gente vê ela numa meia cena, a gente não sabia nada sobre ela antes, porque não teve nenhuma menção a ela antes. E continua sem saber nada depois também. Daí pra frente a gente tem os 30 minutos finais do filme, que pro figurino são os piores, na minha opinião. Gente, de verdade, nenhuma dessas escolhas faz sentido. E me aparece num conjunto de moletom de short, com bota, um cinza lá, que eu acho que era pra ela parecer, tipo, despojada quando não tá na presença dele, relaxada, ou então, tipo, mais preocupada, sem saber o que fazer. Só que a gente não viu isso nela antes, a gente não viu essa personalidade dela antes. A gente só viu ela muito elegante o tempo todo. Ela tá numa praia no início do filme, relaxando com os amigos, e mesmo assim ela tá super arrumada, super elegante, correndo de salto alto pela cidade. E aí do nada ela me aparece num moletom. E aí tem a amiga dela também, que... Gente, no maior estilo brasileiro, ela tá muito brasileira. Uma saia jeans toda surrada e uma rasteirinha brilhosa na Polônia. Eu acho que essa amiga é pra ela ter uma vibe, assim, mais aquela amiga saidinha que toda personagem boazinha tem, aquela amiga saidinha que tem um cabelo um pouco mais cacheado, né, mais como se ela não se importasse muito, e as roupas dela são mais surradas, mais largadas. Toda mocinha tem aquela amiga mais saidinha. Toda. Até que a gente chega na fatídica última cena de makeover do filme. E quando ela sai do salão loura, eu fiquei... Mas por que ela tá usando essa peruca horrorosa pra ir na balada? Quando eu percebi que ela não ia tirar aquela peruca e que aquela peruca não era pra ser uma peruca, eu quase parei de assistir o filme. É muito falso, em primeiro lugar. O filme não tenta fingir que aquela peruca não é falsa. Depois disso a gente tem uma outra cena de compras, que ela vai às compras com o Máximo, porque, né, o mocinho / vilão, ele tem que ser riquíssimo e ele tem que se importar com moda o suficiente para não deixar a mocinha andar mal vestida perto dele, mas ao mesmo tempo ele não pode se importar o suficiente para gostar de fazer compras. Então ele vai com ela fazer compras, ele obriga ela a ir, mas ele fica com aquela cara de... Ai, quando que isso vai acabar? Nesse momento ela escolhe várias roupas super lá, caríssimas, né? E ela escolhe um vestido que, assim, provavelmente o vestido mais escandaloso e feio que eu já vi na minha vida. Ele tem fenda e recorte e transparência até onde não cabe. E ela decide usar esse vestido pra ir pra um casamento. Então
vejo que seja de bom tom, né? Assim, eu não sou uma pessoa super religiosa, mas você vai entrar na igreja assim? Aí a gente tem a grande escolha do vestido de noiva dela, que sinceramente, depois de tanto decote, fenda e transparência e recorte que a gente viu no figurino dela durante o filme, eu achei até uma escolha plausível esse vestido de noiva dela. Eu não curti muito, eu nunca usaria, mas eu acho que pelo menos o filme tem comprometimento em ser um figurino ruim do início ao fim. Em resumo, gente, o figurino ele tenta passar essa cara de riqueza o tempo todo, porque é isso que importa, né? Porque a personalidade do Máximo é ser rico e a da Laura é se apaixonar pelo rico. Aquilo, se você pega um roteiro em que você não sabe quem são esses personagens, como que você vai desenvolver um figurino pra eles? Eles precisam se desenvolver, eles precisam ter influência um na vida do outro, eles precisam se afetar. É impossível o figurino ter essa profundidade. Ele não tem uma razão de ser, ele não entende quem são essas pessoas, porque a gente também não entendeu, né? A gente não teve essa oportunidade num filme de 2 horas de saber quem eles realmente são. Talvez porque a gente tenha passado muito tempo só vendo, né, eles ali. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei que eu nunca tinha feito um vídeo, né, falando mal de um figurino. Eu sempre falo bem, eu sempre falo de figurinos que eu gosto. Mas às vezes a gente fica tão afetado pelas coisas que a gente não gosta que faz bem falar um pouquinho mal também, né? Esse é um filme ruim, então dificilmente o figurino ia conseguir fazer muito por ele. Às vezes até tem como você colocar uma coisa a mais. O figurino é sobre dar camadas ao personagem. Cada elemento que entra no personagem é pensado. O enfeite no cabelo, ele tá ali por uma razão de ser. Então, às vezes, sim, é possível você dar camadas a um personagem que não tem isso com o figurino. Não foi o que aconteceu aqui, infelizmente. Mas e vocês? Vocês viram o filme? O que vocês acharam? Vocês conseguiram acompanhar aqui o meu raciocínio? O que eu falei? Vocês entenderam? Conseguiram enxergar no filme as coisas que eu falei? Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do filme, o que vocês acharam do vídeo e quais são os outros próximos filmes ou séries ou clipes ou qualquer coisa que vocês queiram ver eu comentando aqui. E sempre bom lembrar, né? Se você quiser se inscrever no canal, deixa um like aqui no vídeo. E é isso. Até o próximo.